Então, gente, dando prosseguimento à sessão da tarde das pipetradas marinhas, a gente vai ter agora a apresentação da Juliana Oliveira Góes, que é do NUPEM da UFRJ, lá de Macaé. Ela é aluna da graduação de licenciatura em Biologia, e ela vai falar sobre as tartarugas marinhas como modelo de sensibilização ambiental para a conservação de ecossistemas costeiros. Então, Juliana, você tem 10 minutos para a sua apresentação. Boa apresentação para você, pode começar. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, meu nome é Juliana. Eu estou no segundo período de Ciências Biológicas no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no PEN, UFRJ, e eu participo do projeto de extensão Urucuá com os outros integrantes, Yasmin, Tainá, Caio, João Pedro, Raíssa e o nosso orientador Vinícius Álvaro. Hoje eu vou falar de tartarugas marinhas como modelo de sensibilização ambiental para a conservação de ecossistemas costeiros. No Brasil, a gente tem 5 espécies de tartarugas marinhas. Dermocheles coriaceae, que é a tartaruga de couro, Chelonia midas, a tartaruga verde, Eretmocheles imbriacata, que é a tartaruga de pente, Careta careta, tartaruga cabeçuda, e Lepidopteris olivaceae, que é a tartaruga oliva. As principais ameaças que as tartarugas sofrem estão relacionadas ao impacto antropológico. Aqui eu botei essa foto desse ninho para representar o aquecimento global. O que acontece? A temperatura da areia define o sexo das tartarugas. Com o aquecimento global, acontece uma hipertermia da areia, ou seja, nascem mais fêmeas. E as tartarugas não fazem partenogênese, ou seja, elas precisam do macho para se reproduzir. Aqui está um pouco dos predadores naturais. Aqui é uma tartaruga que foi morta por contaminação de óleo. Essa tartaruga ela tem fibropapilomatose. É um câncer, é um tumor benigno causado pelo herpes vírus e está diretamente ligada com a poluição. O que acontece? O tumor ele limita a movimentação da tartaruga e pode até espremer seus órgãos. Aqui a gente tem os resíduos plásticos que foram tirados do estômago da tartaruga. Esse plástico gera uma sensação de falsa saciedade e leva a tartaruga à desnutrição. Aqui a gente tem a ingestão de plástico. O plástico, além de parecer uma água viva, quando ele se decompõe, os micro-organismos e microalgas começam a colonizar esse plástico. E aí isso gera um odor que é atrativo não só para as tartarugas, mas também para aves e peixes. Aqui a gente tem uma tartaruga enrolada numa rede de pesca. As tartarugas, elas são animais pulmonados, então elas precisam de respirar de 30 em 30 minutos. Quando elas se enrolam nessa rede, elas não têm previsão de voltar à superfície para respirar. Então, elas acabam morrendo afogadas. O nosso objetivo é desenvolver atividades de educação ambiental, utilizando as tartarugas marinhas como modelo e analisar a percepção ambiental da população em relação ao conhecimento da biologia das espécies e das principais ameaças ao seu ciclo de vida. A nossa metodologia foi fazer oficinas de educação ambiental no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, no PEN UFRJ, para estudantes de escolas públicas com materiais educativos e dinâmicas, oficinas para o público em geral, em praias e praças no município de Macaé e Rio das Ostras, estudos etnozoológicos com aplicação de 100 entrevistas semi-estruturadas para o público em geral em 5 diferentes praias nos 2 municípios avaliados. Aqui a gente tem Macaé e Rio das Ostras, que é no interior do Rio, na área norte fluminense, e a gente tem o NUPEM. O NUPEM a gente tem já uma área que a gente recebe as crianças, junto com os nossos materiais específicos. Aqui está um pouco dos materiais que a gente usa nas oficinas, os cartazes e banners, os esqueletos e os resíduos tirados de dentro das tartarugas, que na maioria são resíduos plásticos. Aqui é um pouquinho do estudo etnozoológico que a gente fez. A gente percorreu as 2 praias dos municípios, a gente percorreu 5 praias de Rio das Ostras e Macaé e fez algumas dessas perguntas. Aqui a gente pediu para os entrevistados identificarem quais são os nomes dessas tartarugas. Então, gente, o que tem no laguinho do IB, aí na rural, é o cágado. Aqui a gente tem mais um pouquinho no nosso estudo. E tem as 5 espécies de tartarugas presentes no Brasil. A gente também pediu para a galera identificar um pouco dessas espécies. Aqui a gente tem as fotos das nossas oficinas. A gente já recebeu mais 500 crianças e adolescentes das escolas públicas da região norte fluminense. Então, o ciclo de vida da tartaruga é
além de na maior parte no mar, as tartarugas fêmeas também voltam na areia para depositar seus ovos. E com as ações antrópicas, o ciclo de vida dela tem sido bastante afetado. Por exemplo, com a luz da urbanização do litoral, os filhotinhos, quando eles eclodem, eles precisam da luz da lua para se guiar até o mar. Então, às vezes, eles confundem e acabam sendo atropelados nas rodovias. Na fase juvenil, eles vão para a área costeira para poder se alimentar. Eles são animais oportunistas. Então, eles aproveitam tudo que está em abundância no mar. Por isso que é muito recorrente de comerem plásticos e realmente qualquer coisa, né, que estão no mar. Aqui estão os resultados do nosso estudo etnozoológico. Nosso maior público foi o público feminino. E o nível de escolaridade foi a maioria superior. Aqui a gente perguntou o que influencia o público na escolha das praias. E 57% respondeu que era o acesso facilitado, seguido de boa infraestrutura, e 17% apenas que era conservação. Aqui a gente perguntou o que podia contribuir para a disseminação de conhecimento e auxiliar em medidas que amenizem os impactos no ecossistema marinho. Apenas 37% acredita que a educação ambiental seja importante para isso. Então, a gente perguntou também se as pessoas já tinham estudado sobre as tartarugas antes. 69% respondeu que nunca tinha estudado antes e 31% respondeu que já tinha estudado. E desses 31, 58% disse que aprendeu na escola ou na faculdade. Aqui, como naquela foto que eu expliquei sobre as espécies de tartarugas marinhas, a gente pediu para os entrevistados identificarem as espécies. Apenas 12% soube identificar corretamente. Há um consenso geral que as principais ameaças da tartaruga são a poluição, principalmente de plástico, e a pesca. O uso de animais bandeiras, como tartarugas marinhas, em práticas de educação ambiental pode ser benéfica por atrair a atenção da população sobre o conhecimento acerca da biodiversidade marinha e das medidas que podem diminuir o impacto nos sistemas biológicos. O projeto Iurucuá busca criar uma cultura permanente de conservação de tartarugas marinhas na sociedade, gerando ideias e ações que colaborem para que essas espécies ameaçadas possam dar continuidade ao seu ciclo de vida. Só explicando que animais bandeiras são animais que geram mais, que cativam mais o público. Porque, por exemplo, é muito mais fácil explicar para a população o ciclo de vida da tartaruga e explicar por que a gente deve preservar uma tartaruga do que explicar por que a gente deve preservar uma esponja, que não é tão vista, não é tão recorrente. As tartarugas a gente pode achar em qualquer praia costeira que elas vão estar lá se alimentando. Aqui a gente tem o nosso livreto infantil que o Projeto Iurucuá lançou. É gratuito e foi uma forma da gente estabelecer na pandemia um contato maior com as crianças e um jeito de incentivar a consciência ambiental. Inclusive, quem quiser procurar o nosso livreto, a gente está disponibilizando no nosso Instagram, tá no link lá, e o meu Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida. É isso. Maravilha, Juliana. Obrigado Obrigada pela sua apresentação. Bem, tem várias perguntas desde que eu acessei aqui. A apresentação com tartaruga, as pessoas ficam doidas. A Isaura Nunes está perguntando qual espécie de tartaruga predominante na área de atuação do projeto. É a Quelônia tartaruga verde. Tartaruga verde. E o Lucas Tavares está perguntando aqui como o projeto atua com a disseminação do conteúdo para a população da região. Então, a gente geralmente, assim, no verão, a gente percorre as praias daqui do Norte Fluminense e monta nossas oficinas, né? Tipo, uma tenda, a gente leva nosso material e geralmente passa a manhã explicando o ciclo de vida das tartarugas e como a gente influencia basicamente no ciclo de vida delas. Legal. E o que significa Iurucuá, o nome do projeto? Então, é o nome de uma tribo indígena, eu acho. Deve ser da região, né? Provavelmente. Então tá. Juliana, obrigado pela sua apresentação, foi ótima. Parabéns. E a gente vai seguir aqui nas apresentações. Obrigado.